Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no seu meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não. Tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã, nossa liturgia de hoje, ela nos traz realmente que o salário do pecado é a morte. Nós temos a oportunidade de decidirmos, de escolhermos se queremos a morte ou queremos a vida. Já na primeira leitura do livro de Baruque, o profeta vai chamar o povo a repensar as suas atitudes, porque o Senhor, ele é justo, o Senhor, ele não condena, mas ele quer nos salvar. O problema é quando as pessoas não se conscientizam, não querem, são desobedientes e permanecem fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Isso atrai a ira de Deus, mas nós temos que entender muito bem isso, porque senão nós acabamos falando que Deus é um carrasco, que Deus é um justiceiro, que Deus é um moralista, e Deus não é, ou não são, ou não é estas coisas. Então, nós temos que entender muito bem isso, né? Porque senão as pessoas, em vez de amar a Deus, terão medo de Deus. Serão como que escravos, e Deus não quer ninguém que siga Ele porque tem medo ou porque é obrigado a segui-lo, mas por amor, por gratidão, porque o melhor para nós, né, é seguirmos o Senhor, fazermos a sua vontade, entrarmos na história a qual Ele preparou para nós, é escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática. E este é o grande problema da humanidade. Já Baruque dizia sobre isso, que os reis, os príncipes, os próprios sacerdotes, né, não escutavam a palavra de Deus, não escutavam os profetas, e por isso atraíam sobre eles e o próprio povo, né, as maldições, né, o sofrimento, as dificuldades, a morte inesperada, né, os problemas, né, que muitas vezes Deus permite, né, para que o ser humano se converta. É a mesma coisa a pessoa não souber nadar e pular num rio fundo, numa piscina, né, muito funda, ou no mar. Foi Deus que castigou a pessoa? Não. A pessoa que escolheu aquilo, ela sabia que não deveria pular e ela fez. Ou a pessoa colocar a mão numa tomada elétrica, né? Vai tomar um choque, pode morrer. Foi Deus que castigou a pessoa? Não. A pessoa que de livre, né, e espontânea vontade, porque não sabia, porque duvidou, porque, sei lá, por um descuido, colocou a mão lá. Entenderam? Então, são essas coisas que nós temos que diferenciar. Agora, aí sim, a pessoa foi catequizada, foi batizado, né? Recebeu os sacramentos da igreja, né? Começando por nós padres, né, que deveríamos ter consciência, né, e pelo menos ter mais sabedoria e prudência. Muitas vezes não vivemos como deveríamos viver a palavra de Deus, e isso sim atrai, né, sobre nós, né, a ira de Deus.
E isso sim faz com que nós, né, realmente possamos botar as barbas de molho, né? Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo mal, ou as pessoas, e isso a própria Nossa Senhora profetizou, que o mundo está desse jeito porque, infelizmente, nós, os padres, muitas vezes, não damos um testemunho como deveríamos dar de sacerdotes do Senhor. Né? Começa pelo próprio clero, pela própria igreja. É duro falar isso, mas é a verdade. Né? E também os batizados, não só os padres, né? As pessoas que estão dentro da igreja, que são lideranças, que estão nas pastorais. Nós seremos muito mais, né, cobrados no dia do julgamento. Isso é muito importante. Jesus hoje, Jesus falando isso, olha, ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres, né, que foram realizados, né, em suas cidades, estas pessoas teriam feito penitência, estas pessoas teriam se convertido. Então, o que o Senhor está falando? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? E daí Jesus vai falar de Cafarnaum, onde ele viveu, onde ele morou, e as pessoas também não se converteram, não acreditaram. Então, ai de nós que somos da igreja, que somos católicos, que somos batizados e que não escutamos o Senhor. E isso se estende depois a toda a humanidade, né? Que também não dá ouvidos, que muitas vezes prefere seguir o que o mundo ensina, né? Que prefere muitas vezes abraçar o dinheiro e não a palavra do Senhor. E Jesus vai dizer, né? Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não é? Então, quando o homem, né, desobedece a Deus, ele atrai sobre si, né, as maldições, os problemas, o sofrimento, as dificuldades. Não é? E qual é o principal sofrimento? Você não entender a tua história. Né? Você não aceitar a história que Deus preparou para você. Porque senão a gente começa a dizer, eu estou com câncer porque Deus me castigou. Eu perdi meu emprego porque Deus me castigou. Eu estou passando por tal problema porque Deus me castigou. Olha, Deus, ele não castiga. Deus, ele corrige os seus filhos. Isso é diferente. Agora, o castigo existe, mas quem atrai o castigo, né, somos nós porque pecamos. Né? E Deus, ele permite isso para que o homem acorde, para que o homem perceba que sem Deus ele não pode ser feliz. Mas Deus é um pai corrige seus filhos. Né? Eu não estou dizendo aqui que Deus, né, não castiga as pessoas. Não estou, estou dizendo que Deus não castiga a pessoa diretamente por castigá-la. A pessoa que prefere, né, passar pelas punições da própria vida em consequência das suas atitudes porque não se converteu. Agora sim, no final de tudo, haverá um julgamento. Quando Jesus diz, né, olha, né, ele fala assim: ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Isso sim. Né? Mas não porque Deus quis isso, é porque as pessoas não aceitaram o amor de Deus. Não se converteram, não escutaram. As pessoas preferiram o inferno do que o céu. As pessoas preferiram, né, ficar no pecado, né, nos prazeres da carne, né, preferiram seguir os deuses pagãos, né, preferiram o demônio do que o Senhor. Então Deus, ele, claro, vai fazer de tudo para salvar este ser humano, até permitir calamidades, até, quem sabe, né, permitir que aconteça um terremoto, uma tsunami,
algo que, né, uma doença, um coronavírus que chacoalhe o mundo, para que o homem acorde, né? Para que o homem abra seus olhos. Mas foi Deus que criou o coronavírus? Não. Né? Isso foi algo, né, que alguém, né, uma pesquisa, ou sei lá, alguém fez alguma coisa errada que não deveria ter feito e que então surgiu isto. Não é? Mas, claro, com a permissão de Deus, porque, afinal de contas, Deus está no controle de tudo. Deus deu a liberdade ao ser humano, mas Deus sabe muito bem, né, o que nós faremos diante de qualquer situação. Nós é que não nos conhecemos e nós precisamos nos conhecer. Mas, na verdade, nós temos que ter consciência de uma coisa. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é amor, Deus, Ele é misericordioso, mas Deus não quer a morte do pecador, mas que esse se converta e tenha vida. E para que isso, às vezes, aconteça, para que este ser humano abra seus olhos, para que esse ser humano se converta, se conscientize de que fora de Deus não há vida, né? Que fora da vontade de Deus o homem não se realiza, que o pecado nos destrói, que o pecado atrai as maldições, né? O sofrimento, né? As pandemias e tudo que vocês, né, quiserem colocar, né? Deus permite isso para que este homem, né, ele volte seu coração para Deus, para que ele aprenda, né, que fora de Deus não tem vida, mas só tem a morte, né, de diversas dificuldades que nós passamos, inclusive a morte física, né, que não foi criada por Deus, foi por desobediência de Adão e Eva, né, e com o pecado original entrou todo tipo de calamidade na natureza humana, né? O homem é fraco, é débil, mente, é orgulhoso, é vaidoso, é egoísta, aquilo que deveria de fazer não faz, o que não deveria de fazer acaba fazendo, né? E aí vem toda a consequência, né, que nós deveremos assumir, né? Que nós somos pecadores, nós somos fracos, nós somos débeis. Muitas vezes na hora H, na hora da tentação, na hora da provação, né? Muitas vezes o ser humano, por medo da morte, né, que é o nosso grande problema, acaba se prostituindo, acaba roubando, matando, enganando, mentindo, puxando o tapete do outro, né? É vaidoso, é orgulhoso, não aceita ser corrigido, né? Sempre quer estar no primeiro lugar, quer levar vantagem em tudo, né? Pimenta é bom nos olhos dos outros, né? Esse é o problema do ser humano. Né? E depois falamos que Deus é o culpado, Deus, ele... Não, entendeu? O homem é que procura, por sua desobediência, o mal para si mesmo. Agora, Deus alerta, não façam isso. Né? Vivam o Evangelho, coloquem em prática os mandamentos de Deus, pois caso contrário, vocês vão atrair sobre vocês o sofrimento, a dor. Né? E aí é que entra, né? Deus permite isso, né, como um castigo, né, para que o ser humano se arrependa, para que o ser humano se converta, para que o ser humano diga, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais, né, passar pela humilhação da dor, da dificuldade, do desprezo, de ter uma vida muitas vezes regada com todos os prazeres, dinheiro que existe no mundo, mas não sou feliz. Quantas pessoas aí, bilionários, ricos, né, que estão aí tomando remédio para depressão, que fazem todo tipo de terapia, né? Pode beber todo o uísque do mundo, toda a cachaça, toda a droga, todo o sexo, né? Ter tudo o que quer e não é feliz. E não é feliz. Né? E enquanto não voltar o seu coração para Deus, não vai encontrar a paz dentro de si. Então, é por isso que nós falamos, né, que o Senhor, Ele nos castiga, né? Mas nós temos que entender muito bem
quando falamos que Deus nos castiga, porque senão nós tiramos a culpa, né, consequência dos nossos pecados e acusamos Deus como sendo alguém que nos maltrata, alguém que nos chicoteia, alguém que está ali para nos punir, porque nós fomos maus. Negativo. Nós sofremos porque, sim, desobedecemos a Deus e atraímos sobre nós esta ira, né, que falamos que é a ira de Deus, porque se não acontecer isso, o homem, né, ele realmente vai se autodestruir, vai para o inferno. Né? E mesmo assim, né, infelizmente, né, tem pessoas, né, que, né, preferem, né, amar o demônio, né, do que amar a Deus. Né? E Deus permite isso porque Ele é amor, porque Ele não obriga ninguém, mas dá todas as condições. Né? E se for preciso, até pune o ser humano nesta vida, né, entre aspas, para que esse reconheça que somente Deus é amor. Assim como Santa Teresinha, né, amou a Deus com todo o seu coração e também o próximo. Tanto que ela pediu que, mesmo morrendo, tivesse a graça de continuar evangelizando, né, o mundo inteiro, através do amor, através da presença de dizer que sem Deus nós não somos felizes. Por isso ela é a padroeira dos missionários. O missionário não é somente aquele que vai, né, além mar, né, a outras, além fronteiras. Né? Não, o missionário é aquele que sai de si mesmo, que sai da preguiça, do egoísmo, da falta de fé, né? Aquele que deixa o conforto, muitas vezes, de ficar em casa, né? O conforto, muitas vezes, de ir para uma praia, para uma fazenda, para uma chácara, né? Para poder estar com aquelas pessoas mais necessitadas, né? Levando o Evangelho, levando estas pessoas, quem sabe, um pouco de conforto, um pouco de paz, um pouco de alegria, né? Então, o missionário é aquele que está sempre pronto para servir, né? Que não está acomodado em si mesmo, né? Mas procura fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro também fizesse para si mesmo. Falei tudo isso porque estamos passando por um tempo muito difícil e muito complicado. E as pessoas, né, estão com medo, estão angustiadas, estão preocupadas. Estamos passando agora por uma outra fase da pandemia. E parece-me que as pessoas não aprenderam, né? E estão voltando ainda, né, com mais sede ao pote a, né, arrecadar dinheiro, né, a acumular bens, a se divertir, a beber, a transar, a viver no pecado, né, achando que isso tudo é normal e que está tudo bem, que nós temos que aproveitar enquanto estamos vivos, porque depois da morte ninguém sabe o que irá acontecer. Então, que nós estejamos atentos, queridos irmãos e irmãs, que com Deus a gente não se brinca. Estamos passando por um momento muito delicado, um momento em que todos nós estamos sendo chamados, né, a voltar o nosso coração para Deus. Deus está nos dando um monte de oportunidades, né? E coisas que até parecem ser uma punição, um castigo, na verdade é uma correção para que nós possamos abandonar o pecado e amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças e o próximo como a nós mesmos. Mas isso deve ser feito neste mundo, aqui e agora, porque depois haverá um julgamento, né? Um julgamento em que nós vamos responder a Deus se nós realmente aceitamos o amor dele e vivemos este amor, não com palavras, mas com atitudes, com uma vida nova, ou nós esmorecemos e permanecemos na vida mansa, na vida do pecado, na vida da desobediência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.